Oi gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque eu trouxe uma pessoa que é muito especial para conversar com a gente um pouquinho sobre RH e várias experiências legais que ela tem para compartilhar com a gente. Mas antes, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e depois comenta aqui o que você achou do vídeo e segue a Laís lá no Instagram dela. Fala o teu Insta. É @lalavila. E o meu também, vou deixar aqui, escrito aqui, e vocês vão lá. Laís, se apresente pra gente depois começar um bate-papo. Ah, e o vídeo vai ser enquanto eu dirijo, porque a gente tá indo trabalhar. E vai ser legal porque vai ser um bate-papo espontâneo. Espero que vocês gostem. Se ela bater, vocês vão ver aqui na íntegra como que funciona quando o carro baixa o som, vocês vão perceber tudo. Tutorial de como ultrapassar o sinal vermelho. Exatamente. Laís, se apresente um pouquinho pra galera. Bom, gente, meu nome é Laís. Eu sou administradora, mestre em gestão de recursos humanos. Acabei de defender a minha tese. Eu assisti, inclusive, depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. Sim. Eu tenho já 10 anos de experiência na área de desenvolvimento de software e gestão de uma produtora, né? Inclusive a gente trabalha juntas. Isso, né? Minha colega de trabalho. Exatamente. Foi no trabalho que eu conheci a Laís. Muita gente me pergunta no Instagram sobre meu trabalho. Eu vou depois responder o que eu faço, como que eu cheguei, que curso que eu fiz. Muita gente é curiosa de saber com que eu trabalho. Por mais que eu respondo muito no direct, mas eu vou pegar um dia pra gravar uns stories explicando o que é a produtora, o que faz, porque o povo morre de dúvida. Que bonitinho. O povo gosta. Bom, gente, eu vou bater um papo aqui com ela e é isso. Quer falar mais alguma coisa? Se apresentar? Não, podemos começar. Gente, vamos lá então. Laís, conta um pouquinho pra gente se você sempre quis fazer administração. Eu sei que você é bem fã da área de comunicação. E conta um pouquinho, pessoal, como é que você foi parar em administração e principalmente como que você foi parar na área do RH, que é uma área que o pessoal de psicologia se interessa muito por conta da psicologia organizacional e do trabalho. Conta um pouquinho aí pra gente. Sim. Bom, eu sempre gostei muito da área artística, digamos assim. Então eu tocava bateria, eu cantava, fazia aula de teatro. Sempre gostei muito dessa parte. E o meu pai tem empresas. E aí ele falou, não vai fazer arte? Não, vai fazer administração. E aí eu meio que fui obrigada a fazer administração. Paciência, ano vai, ano vem, acabei gostando do negócio. E por incrível que pareça, a parte que eu mais gostei da administração é a área de marketing, que tem a ver com comunicação, que tem a ver com a imagem da empresa. Gestão. Exatamente. Sim, a minha formação é gestão. E aí, enfim, essa foi a forma que eu acabei entrando na área de gestão. Meu pai me obrigou, mas no final das contas eu acabei gostando. E o RH, como é que surgiu na sua vida? O RH foi uma história assim que mistura muito o meu pessoal com o meu profissional. Eu tive, nos últimos anos da faculdade, um relacionamento com um rapaz que não me fez bem. Não me fez bem, eu estava psicólogos de plantão. Sim, já li muito sobre isso e técnicos dizem que era um relacionamento abusivo e enfim. E aí eu achava que o problema estava em mim, que eu era horrível e tal, e aí eu comprei um livro, eu achei um livro que meu pai tinha, do Les Giblin, chamado Como ter segurança e poder na relação com as pessoas, se não me engano é isso. E aí no livro ele falava muito sobre psicologia, como que funcionava nosso cérebro, por que eu me permitia estar num relacionamento abusivo, por que eu me comportava daquele jeito, por que eu recebia aquele tratamento. E aí eu percebi que realmente eu precisava de mais habilidade com as pessoas. E aí surgiu o meu interesse por PNL. PNL pra cá, PNL pra lá, Programação neurolinguística. Exato, inteligência emocional. Quem gosta de neuropsicologia e neurociências vai saber bem do que a gente tá falando. Exatamente. E aí eu nessa vibe, eu sempre fui muito autodidata. Então eu lia esses livros sozinha em casa e me aproximei dessa área das ciências sociais.
E aí chegou um momento que eu me formei e comecei a pensar em o que eu ia fazer. Um MBA, pós-graduação. E aí eu falei, não, por que eu vou fazer uma pós-graduação se eu posso fazer logo um mestrado logo de cara, né? E aí me surgiu a oportunidade de eu me mudar para casa da minha avó, que mora em Lisboa. Em Portugal. Portugal. Ela mora em Lisboa, em Cascais. E aí eu fui morar lá e escolhi o mestrado em gestão de recursos humanos, porque era o mais próximo daquilo que eu encontrei dentro da gestão. Então eu fiz mestrado em gestão, que é a minha formação inicial, de recursos humanos. Então eu aprendi psicologia das organizações, e a parte do mestrado que eu mais gostei mesmo foi a parte de avaliação de desempenho, clima organizacional, satisfação laboral. Muito bacana. E me conta uma coisa, você teve dificuldade no idioma lá? Rapaz, porque tem muita gente que tem vontade de estudar fora, só que não domina muito bem o idioma, ou às vezes sabe só o básico. Você acha que dá pra estudar fora, assim, sem ser fluente? Você teve dificuldade com o idioma? Porque assim, por mais que seja português, gente, tem diferença. Tem diferença de português do Brasil para o português de Portugal. Como é que foi isso? Como é que foi fazer seu mestrado, sua defesa? Eu sempre fui o tipo de aluna que senta na frente, né? Depois dos meus 15 anos, antes eu sentava no fundão e tinha nota ruim, mas depois que eu tomei um catipumba, eu sempre fui aquela que sentava na frente, era nerd chata e representante de turma. Eu era representante de turma. E aí eu cheguei no primeiro dia do mestrado sem conhecer ninguém, nenhuma referência, não sabia quem eram os meus professores, nada, no meio de um monte de estranho. Naquele universo paralelo, num país diferente, cultura diferente, tudo. Aí eu sentei na frente, era no canto na frente. E aí os professores começaram. E eu não entendia lufas, não entendia nada do que eles estavam, porque eles falavam tão rápido que não dava pra entender. Era muito rápido, eles comiam palavras e eu não consigo reproduzir. Já me pediram várias vezes, eu não consigo reproduzir o sotaque português. E aí eu cheguei e falei assim, posso? Aí a professora, sim. Aí eu, dá pra falar mais né, devagar, assim, num slow motion mais ou menos? E aí, quando eu falei isso, era a fileira atrás de mim toda. Ai, obrigada. Era só brasileiro atrás de mim. Um monte de brasileiro. A minha fileira era toda de brasileiro. Parece que todos os brasileiros escolheram aquele canto pra se juntar e ninguém se conhecia. Na hora que eu abri minha boca, todo mundo, ai, obrigado. Porque era muito difícil. Então foi mais uma adaptação mesmo, né? Foi. É questão de ouvido. Qual foi a universidade que você fez seu mestrado em Portugal? Em Portugal eu fiz na Universidade Europeia, que fica em Carnide, no coração de Lisboa mesmo. E aqui em Santos? Isso, aqui eu me formei na Unisantos. Que é a mesma universidade que eu estudo, gente. Mesma universidade, é muito boa, recomendo. Eu lembro quando eu fui fazer no ensino médio, visitem universidades. Eu fui na Unisanta, fui na Unisantos, fui na Unip, fui em várias. E a que eu olhei e gostei, porque é tão bonitinha. Desculpa aí, galera do Santa, mas na Unisanta parecia que eu tava no meio de uma obra. As paredes não tinham acabamento, um monte de bloco pra fora. Aí eu olhei e falei, não quero ficar nesse lugar. A Unisantos, ela é muito boa por conta da infraestrutura dela, eu gosto. Nossa, a Unisantos é linda, mas eu acho que o galera do Santa faz de propósito por conta do pessoal de engenharia. Eu acho que é marketing, essa falta aí de acabamento na arquitetura. Agora me conta uma coisa aqui, você teve psicologia em algum momento no curso? Tive. Quando? Ou o cara vai estacionar? Eu tive... deu uma resinha. Eu tive muita ré. Não, mas o cara também tá dando ré. Gente, eu tive... Trânsito. Foi psicologia organizacional, foi comportamento organizacional, na verdade, que foi um psicólogo que deu a matéria que, inclusive, eu vou ser... Você vai me perdoar, mas... Claro. Foi chato. Foi chato pra psicologia? Mim. Não psicologia, mas o professor. Ah, o professor. O professor.
E assim, como já era um assunto que eu gostava, eu já tinha lido muito sobre o assunto, na aula em si, eu meio que tipo, o que aconteceu? O universo é muito legal comigo e ele se tornou meu orientador da tese. Ah, foi aquele que eu vi? Ele assistindo? É. Pois gente, quem analisou a tese dela foi uma psicóloga. Tu sabe que ela é psicóloga organizacional, será? No trabalho? Não faço ideia de quem seja aquela mulher. Mas era uma psicóloga. Na hora que ela falou... Sim, sim. E eu... Nossa, mano, o cara quase bateu. Eu achei que ele ia bater. Velho. Eu achei que ele ia bater. Louco. Na hora que ela falou que ela era de psicologia, eu acho que eles escolheram aquela galera pra ser o meu orientador e ser a minha arguente, porque eu tocava em satisfação organizacional no meu mestrado. É. Eu acho que sim. Como eram 3 variáveis que eu usei para fazer as análises na minha tese: satisfação laboral, autonomia organizacional e desempenho. Então eu acho que por conta dessas 3 autonomias eles escolheram um grupo de psicólogos para me analisar. Mas eu não queria os psicólogos, eu queria a pessoa que fosse de avaliação de desempenho. Tem 2 professoras. Foi a minha professora de competências, né, gestão de competências, e avaliação de desempenho. E o meu foco foi mais esse, mas por conta da satisfação foram psicólogos que me avaliaram e eles me aceitaram. Então, olha... E deixa eu te perguntar, na prática, o que um profissional do RH, você agora com seu mestrado de recursos humanos, ele faz na prática, assim? Eu sei que tem avaliação de desempenho e tudo mais, mas conta assim por cima um pouquinho pro pessoal, como que é essa rotina? É assim, do RH. O RH, o RH, ele é um grande guarda-chuva enorme e que dentro dele tem vários mini departamentos. O mais conhecido do RH é o de DP, que é o departamento pessoal, que trata com folha de pagamento, benefícios, contratação, recrutamento, seleção e tal. Tá muito na curva. Eu vou te falar assim. Só que além disso, porque essas são as coisas necessárias por lei para as empresas precisam pagar salários, as empresas precisam pagar os benefícios. As empresas precisam pagar salário, precisam pagar os benefícios e não podem não fazer essas coisas. Então isso são coisas que todas as empresas, mesmo as menores, fazem. Agora, quando a gente fala de uma empresa de grande porte, existem outras coisas que são feitas. Por exemplo, avaliação de desempenho, aqueles team building, que é as brincadeiras, as festas, as dinâmicas de grupo. Tem a parte da psicologia organizacional também, que a galera vai pra relaxar e fazer um acompanhamento profissional, aumentar a produtividade. Tem toda a parte de gestão cultural. Uma coisa muito interessante que eu tive acesso por ter feito o mestrado fora é que lá 1/3 das pessoas da minha sala de aula eram portugueses. E o que isso significa? Que 2/3 eram imigrantes. Desses outros 2/3, um era brasileiro, que eu já estou acostumada, mas o outro terço eram africanos. Dá uma resinha. Peraí. Embica pra lá dar uma resinha. Então, não pode, faixa amarela. Era 1/3 brasileiro, 1/3 português e 1/3 africano. E eu vou ser sincera que eu não faço a menor ideia, não fazia a menor ideia de como era a cultura dos africanos. Nossa, eu não sabia que tinha tanto africano assim em Portugal. Putz, muito africano, muito. Tinha uma peruana, uma só que era de um país diferente desses Brasil e África, né? África não é um país, é um continente. Então, da África tinha Angola, tinha Moçambique, tinha Angola, tinha Moçambique, São Tomé e Príncipe, vários países da África, né? Mas assim, à primeira vista eu particularmente não consigo identificar. Aqui? Entre essas duas portões? Por um pouco mais pra frente dá pra gente saber. Peraí. Tipo...
Porque aqui tá muito pra frente, muito pra trás. Tá. O que dá assim? Só se acertar um pouquinho mais pra trás. Pra trás ou pra guia? Pra guia, pra guia. Encostar mais. Encostar mais. Eu também não sou muito boa com nomes, tá? Será que eu vou descer? E ele não fique sabendo que eu fiz. Peraí que eu vou descer só pra ver se o carro tá Tá. dentro do espaço da parede. Ela dirige mal, Brincadeira. Pode continuar falando. E assim, o fato de ter várias pessoas diferentes, de culturas diferentes dentro do mestrado, me fez assim abrir um horizonte muito grande, porque a gente percebe o quanto que as pessoas são diferentes, não só dentro de uma mesma comunidade. E uma outra coisa que eu fiz também que me deixou encantada, eu tive a oportunidade de que a faculdade ela tinha as optativas. E aí com as optativas, como é uma faculdade europeia e na Europa mesmo tem várias línguas, tinham matérias de cursos que eram ministrados 100% em inglês. O que facilita. Gente, vocês me perguntam, eu compartilho o que eu faço em inglês no meu Instagram, e as pessoas perguntam, mas psicólogo precisa de inglês? Precisa, porque você às vezes vai querer estudar em algum lugar, ou estudar alguma literatura, algum autor, você vai querer viajar, você precisa de um outro idioma, gente, não tem jeito, você precisa ter pelo menos o intermediário ali. Se a gente tem acesso a só uma língua, a gente tem acesso a só uma parte da informação. Exato. Então, por mais que a gente não vá sair do país para estudar, se a gente quiser ter mais informação, mais conhecimento, ler mais livros, saber mais pesquisas, saber mais opiniões de coisas que acontecem no mundo, a gente tem que saber inglês. Tem muita literatura que é só em outro idioma, gente. Sim, que não chegou no Brasil ainda. Como é que a gente vai trazer novidades pro país se a gente não sabe outra língua? A gente fica refém só do que a nossa própria comunidade traz pra gente. Exatamente. Sim. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Depois a Laís vai ficar aqui um tempo ainda. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Depois, se vocês gostarem, eu trago ela pra ela responder algumas perguntas mais específicas. E espero que isso tenha dado uma clareada pra vocês em questão de RH. A gente nem conversou um pouquinho sobre a diferença de um psicólogo organizacional para uma administradora. Ela tem conhecimentos que o psicólogo não vai ter da parte de gestão e tudo mais. Tem Fica aqui só uma amostra grátis. Tem uma outra visão, né, da empresa. O psicólogo tem algumas outras ferramentas, alguns outros conhecimentos que o administrador não vai ter. Por isso que é um trabalho em conjunto. Por isso que não é só um ou só o outro, é os dois. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha, se inscreve aqui no canal, rumo a 200 inscritos. E se quiser saber mais, #PsiRH. Isso. E vai lá no Insta, me segue lá no Insta, vou deixar aqui em cima pra vocês acompanharem. Eu vou deixar uma caixinha de pergunta lá, depois a Laís vem aqui respondendo, ela vai responder lá nos stories também do meu Instagram. A gente faz uns videozinhos rapidinhos por lá. E é isso. Quer falar mais alguma coisa? É isso. É isso? Fica pra próxima, façam perguntas, que aí eu volto, respondo e a gente faz uma brincadeirinha aí. E eu espero que vocês tenham gostado dessa versão mais descontraída, desse bate-papo. Eu fiz com vocês conversando sobre sonhos, vocês gostaram. Então, se vocês gostarem, vai ter um quadro aqui no canal só de carro. Tá bom? Show! Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!